São Paulo empatou nessa terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores de América contra o Palmeiras, né? Duelo aí o choque rei, o nono choque rei pela Copa Libertadores e o São Paulo não saiu do empate. Grande questão que o torcedor são paulino teve, né, durante a partida, para além das questões que envolveram o jogo, foi a não entrada do Martim Benítez, né? E aí a gente tenta analisar um pouco sobre a questão do argentino, que tecnicamente talvez seja o melhor jogador do meio-campo do São Paulo disponível no elenco, mas também por que, que o jogador não entrou, tendo em vista que o São Paulo não tinha os seus principais atacantes na partida e tudo mais. Isso passa pela estratégia do Crespo, né? O técnico argentino entendeu que para duelar contra o Palmeiras, com o atual campeão da Copa Libertadores de América, o São Paulo precisava ser mais competitivo no meio-campo. E para isso ele mudou o esquema tático, né? Saiu dos três zagueiros, que é uma marca já consolidada nesse trabalho de cerca de 7 meses do Hernan Crespo. Três zagueiros, sai ali o Léo, que é um zagueiro barra lateral, foi utilizado como lateral na partida, para ter quatro jogadores de Cotia no meio campo. Luan fez um excelente jogo, fez o gol inclusive do São Paulo na partida. Lisiero fez uma senhora partida também, pisando na área, controlando o ritmo do jogo, tudo mais. Gabriel Sara, que fez uma boa partida também, era o jogador com maior mobilidade, maior liberdade de movimentação no meio-campo. E também o Rodrigo Nestor, que jogou um pouco mais aberto pela direita, né? Não era exatamente um meia-direita, mas era um terceiro meio-campista que tinha a liberdade para atuar pelo lado direito do São Paulo, que jogou com Rigoni, que não foi tão bem, e com o Pablo, que se esforçou, mas claro, a torcida do São Paulo tem as suas restrições com ele. Então por que, que o Benítez não entrou? Primeiro a questão física, né? O argentino tem sido pouco utilizado na sequência, né? Um jogo ele entra, contra o Vasco, por exemplo, ele atuou na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense já não, inclusive foi expulso no banco de reservas contra o time do Paraná lá na Arena da Baixada, na vitória do São Paulo por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. E ontem o torcedor são paulino entendia que o Benítez ia ser poupado, ou talvez entrasse ali no intervalo, ou com 15 minutos, mas acabou não acontecendo. Então tem a questão física, mas tem a questão da intensidade também. O Benítez com bola colabora e colabora demais. Tecnicamente é um cara muito hábil, como eu disse, talvez seja o melhor meio-campista na questão técnica que o São Paulo tem no elenco. No entanto, na questão da entrega, na questão da recomposição, né, contra um time que se defende muito bem e também é um time muito intenso, o Benítez, nesse caso, não entregaria tanto e o Crespo preferiu, em detrimento da intensidade e da volúpia no meio-campo, deixar o Benítez de fora. Acredito eu que para o próximo jogo no Allianz Parque, até porque no fim de semana o São Paulo pega o Grêmio e o Benítez está suspenso. Sobre o jogo, São Paulo conseguiu impor o seu ritmo mais no começo do segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco travado ali, também porque o Palmeiras conseguiu deter ali um pouco as ações do São Paulo, né? Entregou a bola para o São Paulo, não cedia tanto espaço. O São Paulo, com meio campo recheado, não tinha tanta fluidez pelo lado direito. Daniel Alves voltou de Tóquio e não conseguiu ser tão efetivo com a bola nos pés, embora tenha encontrado um passe para o Gabriel Sara ali no primeiro tempo. Finalização boa do Sara para boa defesa do Everton, inclusive. E do lado esquerdo, o São Paulo tentava fluir o jogo com o Léo, mas não saía tanto. Então ficou um jogo meio travado ali. Na segunda etapa, quando o Crespo tira o Arboleda, que sentia um desconforto também, segundo o Crespo, o Arboleda não estava se sentindo cômodo, então saiu de campo, inclusive voltou de lesão recentemente o Arboleda, entrou o Wellington e ali o São Paulo conseguiu ter um volume ofensivo interessante, com o Léo fazendo a zaga pela esquerda, né, sendo o quarto zagueiro, o Wellington dando o apoio como lateral esquerdo, o Gabriel Sara caindo mais pela esquerda, né, o Sara ficou flutuando entre o meio e a meia esquerda. No segundo tempo ele participou mais da meia esquerda, fazendo as jogadas de fundo, inclusive na jogada de fundo que ele faz, sai o gol do Luan, depois de um bombardeio do São Paulo, finalizações de Pablo, Rigoni e depois do Luan no ângulo. Só que aí o São Paulo acabou cedendo um pouquinho de espaço para o Palmeiras. Sobretudo no lado do Daniel Alves, né? Sobretudo do lado direito. O Wesley, quando entrou no segundo tempo, entrou super bem. O Daniel Alves não teve tanto apoio assim, sofreu na marcação. O Crespo não teve
não sei se não teve tato ou não quis mexer daquele lado, tal, enfim, deixou o Daniel Alves ali de mano com o Wesley e ali o Palmeiras criou as suas boas chances. Só que só empatou porque o Thiago Volpe deu uma colaborada muito grande ali no gol do Patrick de Paula. Não foi um frango, mas era uma bola defensável. Até entendo que se fosse do outro lado, se fosse uma falta dos mesmos moldes cobrada por um canhoto do lado direito, o Everton faria defesa. E aí tá o grande detalhe do clássico, né? O São Paulo fez um bom jogo, fez um jogo consistente, fez um jogo em que finalizou mais vezes que o Palmeiras, mais vezes no alvo que o Palmeiras, e o Palmeiras, na primeira finalização no alvo que teve, das duas que teve, conseguiu empatar o duelo. Para o clássico da semana que vem no Allianz Parque, o Palmeiras vai com a vantagem. O Abel Ferreira, inclusive, falou que o Palmeiras deveria, se tivesse ter um vencedor, seria o time dele, seria o Palmeiras. Entendo que não. Até acho que o empate ficou justo por tudo que o São Paulo apresentou e por tudo que o Palmeiras conseguiu responder, com o Dudu também jogando muito bem. Primeira vez que ele atua os 90 minutos jogando desde que retornou, né, o Palmeiras, né? Entrou algumas vezes, tudo mais, mas é a primeira vez que ele joga 90 minutos desde que retornou lá do mundo árabe. E o Palmeiras vem com a vantagem. E pro Abel Ferreira é muito confortável, né? Ele prefere ser o time que reage ao adversário. Tendo a vantagem, é uma vantagem mínima, é verdade. Empate de 0-0 classifica o Palmeiras. Mas ele entra mais confortável. Até porque nos confrontos entre Crespo e Abel Ferreira, o São Paulo tem levado vantagem. O Crespo tem levado a vantagem. São 2 vitórias, 3 empates. E este, o gol de ontem do Patrick de Paula, foi o primeiro gol do Palmeiras na era Abel Ferreira contra o Crespo. O que o Crespo vai fazer para conseguir essa vitória na semana que vem? Ou o que o Abel Ferreira vai tentar fazer para evitar que o Crespo consiga essa reviravolta no marcador e no placar e na classificação, que seria a volta do São Paulo à semifinal da Copa Libertadores depois aí de 5 anos. São questões que a gente vai entender durante a semana e trazer aqui no canal também do Fábio Dias para você. Um abraço a todos e até a próxima.